Muito bom dia, vamos começar dia 10 de maio aqui no Minuto do Musa, semana que começa, que tem os dados mais fracos internacionais de agenda, mas mais fortes aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos sai o CPI, inflação ao consumidor, na quarta-feira, e na quinta-feira o PPI, inflação ao produtor. Tá? Eles não devem dar nenhuma diretriz adicional à mudança da taxa de juros americana, até porque o dado de emprego mais importante, que a gente falou aqui na sexta-feira, veio muito mais fraco do que o esperado. Foram criados menos vagas de emprego do que o esperado e o desemprego cresceu um pouquinho, de 6 para 6,1 nos Estados Unidos. Tem uma linha de economistas ou de especialistas nos Estados Unidos falando que esse dado veio tão pior do que o esperado de criação de vagas de trabalho, que os cheques que são tão gordos, tão palpudos, que estão sendo entregues no pacote de 2 trilhões de dólares às famílias americanas, desencoraja eles de procurar emprego. Ou seja, eles ganham mais ficando em casa do que procurando emprego. Na minha visão de economia, isso é um problema muito sério no médio prazo. Porque o dinheiro ele tende a ser infinito, senão a gente pode ter problemas inflacionários, e as pessoas precisam produzir e não ganhar mais ficando em casa do que trabalhando. Ainda tem produção industrial nos Estados Unidos e vendas do varejo na sexta-feira. Na Europa, acabou o estado de alarme na Espanha, as pessoas podem sair na rua à noite já tranquilamente, e tranquilamente sim, sem problemas de horário, eu quero dizer, né? E na Alemanha também houve mais flexibilização das medidas. Na China, hoje tem dados de inflação do mês de abril, hoje à noite, assim que sair eu também vou divulgar nos meus canais. E ainda nessa semana, México, Chile e Peru definem as suas taxas de juros. E aqui no Brasil a agenda é um pouco mais cheia. Como toda segunda-feira a gente tem o Boletim Focus, que mostra as projeções de inflação, taxa de juros aqui no Brasil. Temos também a balança comercial semanal. Lembrando que a balança comercial vem mostrando superávites importantes, com fluxos importantes de dinheiro para o Brasil, e tem tido um superávit, ou seja, mais exportações do que importações. Tem também nessa semana o IPCA do mês de abril e balanços fortes. O mais forte deles é o da Petrobras na quinta-feira. E a gente tem ainda a ata do Copom, que vai explicar por que subiu os juros nessa de 0,75, que já era esperado, e dá uma diretriz do que pode ser a próxima reunião. Sobe meio, sobe 0,75, enfim, ele dá mais a entender dos motivos dele. Tem também essa semana, pode acontecer, no STF tudo pode acontecer, não sabemos, o que é chamado o julgamento do século. Teve uma ação que foi julgada em que o ICMS foi incluído no cálculo do PIS e COFINS. Então, se o STF der ganho de causa para as empresas, a União tem que ressarcir essas empresas retroativo a todo o pagamento de impostos. É a maior ação em valor do STF. E isso vem num momento muito complicado, porque o governo já está devendo bilhões e não consegue fechar a sua conta. Se ainda tiver que pagar isso, enfim, então é algo super importante também para deixar na pauta. Sequência da CPI da Covid. E no orçamento, os parlamentares do Centrão incansáveis ainda brigam por 6 bilhões de reais daqueles que foram vetados no orçamento para seus redutos eleitorais. Eles querem aprovar por crédito suplementar o Centrão incansável. E eu não sou comentarista política, nem é a minha ideia, mas é que tudo isso afeta sim e muito o andar da carruagem da economia, dos nossos investimentos e dos dados macroeconômicos brasileiros, e aí é onde que eu entro. Então acho que uma coisa vai muito ligada à outra. Uma ótima semana a todos, um forte abraço, Bruno Musa.